Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar de um clássico italiano chamado Demons, Os Filhos das Trevas. É, aquele filme que eu garanto você achava que era norte-americano, seja assistindo nos famosos cinemas pulgueiros dos anos 80 ou alugando nas locadoras de vídeo. Um filme feito com muita criatividade e talento, compensando a pouca grana, como era costumeiro nesse tipo de produção cheia de exageros da melhor qualidade. Então, se você quer relembrar um clássico do cinema de terror europeu das antigas, com muito sangue, olhos brilhantes, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Filho, preciso que vá na locadora devolver os filmes. Eu vou dizer pra vocês, eu me lembro até hoje do meu primeiro contato com esse filme chamado Demons, Os Filhos das Trevas. Olha, era um belo domingo dos anos 80 e eu fui lá ganhar um troquinho e a minha mãe me levou pra ver um matinê no cinema. E quando eu tava pra entrar, provavelmente para ver mais um dos filmes dos Trapalhões, eu fui fisgado por um pôster de um filme de terror, onde uns tipos de monstros apareciam nas sombras com os olhos brilhando, como se tivessem saído do cartaz para tentar pegar a gente. Era o cartaz do filme Demons, numa época mágica em que todo tipo de tralha tinha o seu lugarzinho no cinema. Obviamente eu era pequeno demais para poder entrar numa dessas exibições noturnas e um bom tempo depois, na verdade alguns anos, eu consegui finalmente alugar a fita de VHS do filme Demons, uma fita que foi lançada aqui no Brasil pela FJ Lucas Video. Olha, vou dizer, hein, quando eu finalmente consegui alugar essa fitinha aqui e assistir na TV de casa, Demons praticamente se tornou um dos meus filmes de terror preferido daquela época e de todos os tempos. E a história se passa em Berlim Ocidental, apesar de que na época eu jurava que era Nova York ou alguma outra cidade dos Estados Unidos. E o filme começa com um estranho usando uma máscara parecendo uma mistura do Fantasma da Ópera com o Exterminador do Futuro, sendo interpretado por ninguém menos que Michele Soavi, o diretor de terror italiano que, entre tantas tralhas divertidas, iria dirigir um clássico posterior chamado Della Morte dell'Amore, estrelado pelo ator Robert Everett. Bom, esse tal mascarado aparece no metrô, distribuindo meio que aleatoriamente ingressos para a reabertura do cinema Metropol. E nessas, o maluco misterioso começa a distribuir ingressos de cinema para várias pessoas de uma maneira bem aleatória, incluindo aí um cego, provando que o cinema europeu realmente sabia fazer umas piadas bem mórbidas. É aí que surge na história a mocinha Cheryl, vivida pela atriz libanesa Natasha Hovey, e do nada ela ganha 2 ingressos e convida para ir junto a sua amiga chamada Kate, vivida pela atriz italiana Paola Cozzo, que, diga-se de passagem, é a cara da atriz Megan Fox. Bom, e quando as duas chegam ao local, junto com mais uma galera de pessoas aleatórias, de personagens bem genéricos, chegam no Metropol, todo mundo descobre que eles vão assistir um filme, uma exibição antecipada, só que ninguém sabe que filme é esse. Aí nessas, como todo bom filme de terror tem que ter a sua parcela de pessoas idiotas para que a história possa começar, uma mulher chamada Rosemary, e que leva uma vida, digamos assim, uma vida fácil, tá curtindo uma folguinha com uma colega e o seu cafetão preferido chamado Tony, vivido pelo sempre carismático Bob Rhodes. E aí do nada, a Biscate resolve colocar uma máscara promocional de um demônio e acidentalmente arranha o rosto com uma bendita. Ow! What was that? Hey, you catch yourself. Oh, shit. That'll teach you to touch things. What is he getting so Hey, let mad me have a for? look. It's just... E aí, quando o filme começa, o diretor italiano Lamberto Bava, filho do lendário diretor Mario Bava, olha, mostra que a fruta nunca cai longe do pé e entrega um filmaço para nenhum amante de um bom cinema de terror botar defeito.
Aliás, vou dizer, hein, apesar do Lamberto Bava mandar bem demais, a gente também sente aqui uma pitadinha do diretor Dario Argento. Já que aqui ele faz as vezes de produtor e também co-roteirista, sendo o criador da história de Demons ao lado do sempre excelente Dardano Sacchetti, roteirista de verdadeiros clássicos como Zombie 2, City of the Living Dead e The New York Reapers, todos eles do lendário Lucio Fulci. E olha, é exatamente os toques do Dario Argento que a gente sente na metalinguagem colocada nesse filme Demons. Já que no cinema do filme, a galera começa a assistir horrorizado um filme fictício de terror, onde um grupo de jovens está explorando as ruínas de um castelo e encontram a tumba do profeta Nostradamus, sendo que um desses jovens é o mesmo Michele Soavi que no começo do filme surgiu entregando ingressos. Não tente explicar isso. O caso é que, assim como aconteceu com a moça da vida no cinema, um desses personagens do filme também coloca uma máscara e também se arranha, enquanto o outro personagem lê um livro no melhor estilo Necronomicon de A Morte do Demônio e pronto! Tá feito a festa de quem gosta de um filme de terror de primeira qualidade. O detalhe é que ao mesmo tempo em que o personagem do filme vai se transformando em um demônio, o mesmo acontece com a garota que passa mal e vai pro banheiro e se transforma, virando também um demônio que ataca a amiga no cinema. Rosemary? Are you okay? Aí o povão descobre que o que aconteceu no filme também aconteceu na vida real e a garota foi contaminada. Nunca se sabe se por uma maldição ou por um vírus. O que interessa é que ela sai contaminando os outros também. E dali pra frente, basta encostar na baba, no sangue ou mesmo ser arranhado pelos demônios para logo se transformar em outro. E com um alto índice de contágio e efeitos especiais de primeira, a coisa vai ficando cada vez mais feia pro lado dos sobreviventes. Entre eles, as mocinhas Cherry e Kate, agora na companhia de Ken, vivido pelo italiano Carlo Zini, que é digno de qualquer nota atuando, e o amigo dele, o George, vivido pelo também italiano Urbano Barberini, que é a cara do ator Jensen Ackles, o Dan de Sobrenatural. Aliás, o que é legal nesse filme é que não demora muito e o George se transforma numa mistura de Ash de A Morte do Demônio com o próprio Dan de Sobrenatural. Já que ele enfrenta os demônios com muito estilo, com cenas de tirar o fôlego, com direito a espadas ninjas, motos e tudo mais. Olha, e eu juro, apesar desse filme ter quase 40 anos, já que ele foi lançado lá em 1985, eu não vou falar tudo que eu tenho para falar a respeito dele. Vai que você não assistiu ou já faz muito tempo e resolve rever. Vale a pena demais. O que eu posso dizer sem medo nenhum é que eu sou um dos grandes apaixonados por Demons, que aliás se chama Demoni no original e tem tudo que de melhor o cinema italiano de terror pode oferecer, incluindo aí o ator Bob Rhodes, que a gente já citou, apesar de ser um coadjuvante. Olha, o Cafetão Tony simplesmente rouba a cena cada vez que aparece. E outra coisa fantástica nesse filme são os efeitos especiais práticos, cortesia do mago italiano Sergio Stivaletti, provando que não se precisava de muito dinheiro e sim de muita criatividade e boa vontade para fazer um bom cinemão de qualidade duvidosa do jeito que diverte demais. Olha, eu simplesmente duvido que se esse filme fosse feito com CGI de hoje em dia, ele teria 10% da graça que teve aí com a galera usando animatrônicos, maquiagem e litros de baba e sangue falso. Porque Demons, Os Filhos das Trevas, como esse clássico italiano ficou conhecido aqui no Brasil, é exagerado ao extremo, mas nem por isso deixa de dar uns bons calafrios na galera, principalmente pela sensação de claustrofobia e pelo fato da turma estar ali trancada e cercada de demônios que vão cada vez aumentando mais, ao mesmo tempo que os sobreviventes vão diminuindo. E também porque é de arrepiar cada vez que o diretor faz questão de empurrar em direção à tela os demônios vindo assim meio que entre neblina, com os olhos brilhando como se fossem cachorro e zumbi pegando fogo na chuva.
Olha, o longa ainda manda muito bem na caracterização e design de produção, já que o edifício utilizado para ser o Teatro Metropol foi muito bem escolhido pela produção, muito provavelmente por ter sido locado por preço de banana. E olha só, o local ainda existe até hoje em Berlim, sendo que atualmente é uma casa noturna chamada Goya, que inclusive já sediou várias convenções de terror europeu graças a essa aparição no filme. Já a trilha sonora de Demons, essa é um show oitentista à parte. Seja com as excelentes composições sinistras do mestre Claudio Simonetti, que dispensa maiores apresentações para quem conhece o cinema europeu, principalmente com a trilha sonora principal chamada Demon. E olha, ainda teve o melhor do rock com músicas do cantor Billy Idol e bandas lendárias como a glam metal Model Crew e o rock progressista alemão da galera do Accept, e ainda o lendário som dos alemães da banda Scorpions. Não tem como negar, só gente e material do mais alto gabarito, hein? E aproveita também e diz aí, tá gostando desse vídeo? Tá gostando dessa história? Então, deixa aquele like felpudo e compartilha com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que quando era pequeno achava que todo filme de locadora tinha sido feito nos Estados Unidos. Pois é, e falando nisso, a maioria das filmagens de Demons aconteceram em Berlim Ocidental e outra boa parte nos estúdios em Ciro de Paulis, em Roma, sendo filmado muito rapidamente no intervalo de 9 semanas, isso entre o final de maio e julho de 1985. Pois é, e tanto as filmagens foram muito rápidas que no final o Dario Argento e o Lamberto Bava sentiram que estava faltando material para fechar 1h30 de filme. E foi aí que eles realizaram novas gravações no período de alguns dias e empurraram na história alguns vagabundos viciados em droga que invadem o teatro para escapar da polícia depois de fazer um bocado de cagada pela cidade. Deserted? That's weird. Where was the noise coming from? Gives a shit. Let's go. Olha, inclusive quem assiste o filme sente que essas cenas são bem deslocadas do resto da história e inclusive tiram muito do clima, né? Quando tá subindo, aparecem esses caras e dá uma quebrada. Bom, o que acontece é que depois das filmagens, o filme foi editado e finalizado de maneira ainda mais maluca em apenas 3 meses, sendo lançado nos cinemas europeus em outubro daquele ano. Aliás, o filme foi feito milagrosamente com apenas $1.800.000 e se tornou a 39ª melhor bilheteria italiana naquele ano de 85, um ano em que o ritmo frenético de produção de filmes europeus bateu no auge. Não, e vamos dizer, né? 39º lugar no cinema italiano em 1985 não é qualquer coisa, já que naquela época, além de concorrer com outros filmes italianos, os caras também concorriam, obviamente, com o cinema norte-americano. Então sim, Demons foi bem demais e logo foi exportado para outros países, incluindo os Estados Unidos, Alemanha e, claro, o Brasil. Na Inglaterra, Demons foi proibido de ser exibido ou comercializado por conta da violência e, por isso mesmo, acabou se tornando um fenômeno de distribuição no chamado mercado negro de filmes da época. Olha, o filme fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que muitos filmes que não tinham nada a ver com ele lançados depois começaram a ganhar título de continuação e misteriosamente até alguns filmes que tinham sido lançados antes começaram a ser relançados como continuações de Demons. Olha, isso mesmo que eles nem chegassem perto de ter uma história parecida, como foi o caso de Demons 3 The Ogre, Demons 3 Black Demons, The Church, Demons 3 e outros filmes que dependem do país foram nomeados como Demons 4, Demons 5, Demons 6 e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia de que a picaretagem não tem limites,
só entre 1985 e 1994, Demons ganhou 7 continuações não oficiais. Olha, o oficial mesmo, só o tão excelente quanto esquisito Demons 2, lançado já na primeira metade de 86, apenas um ano depois da estreia do original, obviamente, para pegar carona no sucesso do primeiro Demons, inclusive trazendo de volta alguns atores do original e novamente sob a batuta da dupla Dario Argento e Lamberto Bava. O terror não tem fronteiras nem limites. Demons 2. Olha, para resumir, tanto o Demons 1 quanto o Demons 2 é aquele tipo de filme, aquele tipo de cinema feito na base da unha, na base do ódio e da criatividade que dava muito certo lá nos anos 80 e se tornaram verdadeiros clássicos. Bom, tá bom, na história tem coisas que não fazem sentido, mas quem viveu a época sabe que isso era comum e no final tudo se encaixava perfeitamente e ele acaba sendo um grande filme de terror com muita violência gratuita e sangue coagulado, uma trilha sonora matadora e muitos bons sustos, que é o que interessa. E olha, eu vou dizer pra vocês, eu me empolguei tanto que eu até pensei em falar em Demons 2 já nesse vídeo aqui, mas ia ficar grande demais e eu acho que Demons 2 também merece um vídeo próprio. Bom, isso é com vocês, né? Se esse vídeo chegar no número aceitável de visualizações, se todo mundo gostar, a gente faz sobre Demons 2, que eu garanto tem tantas curiosidades quanto esse primeiro filme aqui. Então, bora lá comentar e compartilhar. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se está gostando, chegou agora aqui no canal, aproveita também para se inscrever e badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal esperando vocês aqui, hein? Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.